A Disney tá meio que em caos ultimamente. Eu acho que isso é seguro de se afirmar. Tipo, mesmo que você ame os filmes da Disney, é fácil perceber a queda de qualidade dos últimos lançamentos deles. Chegando ao ponto que essa grande produtora de animações e clássicos, que estabeleceu o padrão do que deveriam ser filmes de animações por décadas, hoje em dia lançam coisas como Wish, que caso você não tenha ficado sabendo, Wish é um filme que existe. Mas pior do que fazer esses filmes desinteressados por existir, a Disney tá reforçando uma busca por continuar essas histórias com tons universais. É algo bem burro de se falar e péssimo pra se priorizar. E claro, também tem toda a questão de remakes de live actions que nunca acabam. No quesito produto, a Disney nunca se empenhou tanto em fazer algo totalmente seguro para consumo. Mas enquanto muita gente coloca a culpa na lacração, eu não acho que é bem por aí. Mas, ironicamente, eu quero trazer um ponto que muitas dessas pessoas levanta ao criticar a Disney. Porque, incrivelmente, o grupo que reclama da cultura woke tem sim um ponto quando fala que a Disney e empresas desse tipo não realmente ligam para a diversidade. Mas o problema é que toda vez que eu vejo esse argumento sendo levantado, ele sempre é levado para um direcionamento errado, culpando os grupos que querem ver mais representatividade do que as empresas que tomam proveito disso. Tipo, é bem óbvio que a gente sonha começar a ter diversidade quando isso começasse a dar dinheiro. E no momento que grupos marginalizados começam a render, o mercado se adequou. Independente se você acha isso certo ou errado, simplesmente é o que é. Mas eu não entendo o que seria o argumento a só apontar isso. Porque se a busca por dinheiro deslegitimiza o produto, então você tá basicamente dizendo que não tem como existir arte legítima sendo feita no capitalismo. E por algum motivo, eu não acho que é isso que as pessoas querem dizer quando apontam pra isso. Porque elas normalmente amam o capitalismo, mas em algum lugar nas reclamações dessas pessoas existe um ponto válido e que eu quero explorar, algo que inclusive me inspirou a fazer esse vídeo. A alegação de que a Disney teria ficado ruim porque ficou woke ou lacradora. E eu quero entender essa relação entre a queda de qualidade e o aumento de representatividade, ou melhor dizendo, o falso progressismo da Disney. E sem querer bancar o canal de Vin Saio, mas antes disso, eu queria dar um pouco de contexto que iria ajudar a entender melhor a situação. Como a Disney transicionou de clássicos com narrativas atemporais para um estilo de história mais moderno e autocrítico. Coisa que, para ser justo, eles não escolheram. Foi meio que forçado a eles por um ogro que eu acho que vocês conhecem um pouco bem demais. Não só Shrek era um ótimo filme por si só, como ele também estabeleceu a animação 3D como irreverente e roteiro inteligente como a norma de se esperar. Aquela pura e velha magia Disney não era mais o suficiente para garantir um hit de sucesso. Prova disso são os grandes fracassos de bilheteria dessa época. E a tentativa da Disney de se adequar a essa nova tendência de animações mais moderninhas, tipo a DreamWorks, resultou em um tiro pela culatra, em um formato de uma galinha muito irritante. Mas com a aquisição da Pixar, a Disney fez com que os trabalhadores de lá começassem a focar em filmes para a Disney, o que, pra ser justo, meio que funcionou e gerou uma maré de filmes bons, alguns ótimos, mas também deixou a Pixar basicamente vazia, tornando ela só uma casa para sequências de filmes que não realmente precisavam de uma sequência. Esse é o período que chamamos de Revival Era, com a Disney finalmente achando seu pé nas reavaliações de histórias de princesas tradicionais, enquanto que ainda fazendo animações que apelavam de uma forma similar. E chega a ser engraçado como grande parte dos problemas da Disney atual surgiram daí, porque depois do fenômeno de Shrek, eles não tinham mais escolha a não ser se tornar parte da piada. Basicamente, essa é a explicação de como a Disney resolveu lidar com a mudança cultural que Shrek gerou, com seus produtos agora autoconscientes do seu lugar no mercado. Que inclusive, se você não é um filme do Deadpool, isso não é muito bom. You mean to tell me you got engaged to someone you just met that day? If you wear a dress and you have an animal sidekick, you're a princess. If you start singing, I'm gonna throw up. Are you poisoned? No. Cursed? No. Kidnapped or enslaved? No. Are you guys okay? Should I call the police? Do people assume all your problems got solved because a big strong man showed up? Yes. What is up with that? She is a princess! Tá bom, eu não vou aguentar mais. Tira! Essa Disney que liderava animações na mídia já não existe mais. O que sobrou foi só um nome gigantesco e milhares de propriedades intelectuais, com empresários tomando cada decisão criativa. Coisa que, estranhamente, não geram filmes muito bons. Quem diria? E tem bons exemplos disso na década de 10, mas essa daqui
leva o troféu. Tanto Disney quanto Pixar fazendo filmes medíocres. E a esse ponto, pouco importa isso, porque a parte empresarial tomou totalmente de conta da Disney. Virou só sobre dinheiro e decisões que gerem mais dinheiro. Filmes seguros de serem sucessos, como sequências ou só versões em live action de coisas que já existem. Por que correr o risco de criar algo novo quando tem algo que é garantido que vai fazer sucesso? É perfeito. É quase como um esquema de lavagem de dinheiro. Soltam o mínimo de coisas originais possíveis e no segundo que essa coisa faz sucesso, eles já assinam para uma continuação e live action. É só seguir essa fórmula de filmes testados e aprovado e recriar e expandir da forma mais preguiçosa possível. E as pessoas vão assistir porque é Disney. Recentemente teve uma reportagem da Disney/Pixar revelando que investimentos em filmes que partiam de experiências mais pessoais não faziam mais sentido para eles, porque não davam retorno. Never! I'd rather that worm come in here right now and eat you all alive! E realmente não fica mais claro que isso. Essas grandes empresas falando que filmes sobre relacionamentos interraciais, sobre adolescência e crescer, sobre ser gay, que essas coisas não importam, porque não deram dinheiro. E ainda vão falar que vão focar em narrativas mais universais, que basicamente se traduz para filmes mais genéricos. Porque quanto mais genérico, mais seguro é o produto. Por que se esforçar? Por que criar algo novo quando você pode só usar um roteiro criado por IA e maximizar seus lucros? E daí chegamos na atualidade, com a quantidade ridícula de live actions um depois do outro. E alguns podem pensar que essas empresas gigantes lideradas por homens heterocis só se importam muito com a diversidade, que têm um bom coração e só querem contribuir para as lutas sociais. Mas não. E é óbvio que não. É só que se tornou economicamente viável ter esses grupos representados. Se tornou descolado ser antirracismo, antissexismo. Porque agora pessoas de cor e mulheres têm poder de compra. Tipo, nada junta mais mulheres do que falar que você não deveria matar elas. Choking your wife is bad. Really? É uma afirmação vaga que parece tomar um posicionamento, mas na realidade você tá falando a coisa mais óbvia possível. How about we don't choke any women? So true, right? E sim, eu diria que a Disney não realmente liga pra isso. É só olhar como eles tratam cânones de personagens LGBT, por exemplo, falando que tal personagem é gay só pra poder falar que a Bela e a Fera são progressistas e inclusivos agora. Pra daí você ver o filme e não ter nenhuma cena de sexo gay entre o LaFolle e o Gaston. E, acreditem, eu procurei. Cadê a cena de sexo gay, Disney? Lancem a versão com corte da cena de sexo gay agora. Até no original eles são mais gays que isso. E, claro, existe toda uma discussão em torno de codificação de personagens e como se fazer representatividade. Mas o que eu quero falar aqui é que não basta pegar um personagem e só falar, pronto, ele é gay agora, ou lésbica, ou uma pessoa de cor, ou seja lá o que. Não realmente muda nada quando a narrativa continua exatamente a mesma coisa. É só pra ganhar dinheiro em cima de um grupo que lida com exclusão em massa da mídia. E eu não consigo pensar em nada mais satânico que isso. Coisa que é bem observada pela youtuber Lindsay Ellis no seu vídeo Woke Disney, onde ela conecta a nova forma metalinguística de lidar com elementos problemáticos do passado da Disney com um objetivo claro por trás disso tudo: a venda dos seus produtos. Next we have the singing Jasmine doll from Hasbro, inspired by the Disney's Aladdin movie. Please don't stop buying our stuff. E eu sinto que as pessoas que reclamam de coisas woke estão entendendo totalmente errado o que tá acontecendo aqui. Essas pessoas gostam de reclamar de personagens negros e apontar pro Pink Money como se fosse um ahá, eles na verdade não ligam pra você. Como se a gente não soubesse disso. Eu sei que essas minorias não estariam nesse filme se não desse dinheiro. Mas então, por que essas pessoas param por aí? Porque elas não conseguem enxergar o problema maior nisso tudo, que a única coisa que impede da mídia ser totalmente dominada por homens brancos heterocis é o dinheiro. O problema não é que essas pessoas estão com mais voz no mercado. O problema é que o mercado determina quais histórias valem a pena ser contadas ou não. A Disney não é woke, ela é uma empresa. E deixando claro, isso não inocenta ela, porque ser uma empresa por si só já é coisa do diabo. E nesse caso é ainda pior, porque eles estão se vendendo como uma produtora de arte, sendo que o foco
não é mais arte há muito tempo. E daí surgem essa onda de live action estranhas que tentam limpar e sanitizar os originais em prol de fazer o produto menos ofensivo, chegando ao ponto de tirar totalmente o sentido de algumas cenas. Pinóquio bebendo álcool e fumando? Nem ferrando. Não podemos ter isso no nosso filme da Disney, mesmo que isso seja a base da existência da Ilha da Diversão e que esse abuso de drogas fosse claramente criticado no próprio filme. O Dumbo também não pode mais beber álcool acidentalmente, então tchau pra cena mais icônica do filme e tomem no lugar essa referência a algo que existe, mas que recriamos de uma forma pior. Eba, eu amei. Também tem outras decisões que não são nem ruins, só são estranhas, tipo no filme de Aladdin, em que a Jasmine se torna sultã, ou o final de Dumbo, que sentiu a necessidade de tornar o circo livre de crueldade animal, ou a maldita cena de Bela e a Fera. Teaching another girl to read isn't one enough. As mudanças aqui não servem pra incluir ninguém, são correções que ajudam a manter a imagem da Disney limpa. Sexismo, racismo ou homofobia não podem ser interagidos de forma que garanta a eles que sua imagem continue íntegra. Então eles alteram e incluem essas cenas que dá a falsa sensação de controle a grupos de minoria. Não é à toa que todos esses filmes agora têm uma cena necessária de girl boss, mesmo que esses personagens quase não sejam relevantes nos filmes. Elas vão ser criadas aqui de qualquer forma, fabricadas exclusivamente pro mercado e por consequência se revelam como totalmente superficiais. Parece que pra Disney não existe mais espaço para histórias com personagens falhos, personagens que erram e que às vezes fazem coisas erradas. Esses mundos não existem com base em algo próprio, eles só existem por serem diretamente conectados por nome às versões originais, mas eles não podem existir como elas. Não, tem que se adequar para o mercado. Então tiramos tudo de ruim porque esses mundos são perfeitos. Não existe crueldade animal, ou álcool, ou injustiça social. Tudo foi consertado para você. Não é ótimo? Uma coisa especialmente estranha nesse suposto progressismo nos live actions da Disney são como eles acabam retrocedendo alguns filmes já progressistas a um estado de fantasia, onde coisas como machismo não existem. Pega Mulan, por exemplo. Na sua própria concepção, é uma história fortemente feminista, que fala na sua face que mulheres podem fazer qualquer coisa que homens façam, e que gênero ou genitália não deveria determinar isso. E o fato de que a Mulan é uma mulher que é desrespeitada por ser uma mulher é extremamente importante pro filme. É o que faz a trama rodar. Mas no live action da Disney, isso deixa de importar. Não incomoda o general da Mulan, que ela é uma mulher. Your loyalty and bravery are without question. You will lead us as we ride to the Imperial City. O que é estranho, porque esse deveria ser o grande momento que mostra o quão ruim machismo é e como afeta sistematicamente toda a sociedade por conta de preconceitos de pessoas no poder. She's a hero. She's a woman. She'll never be worth anything. Mas tudo acaba sendo afetado pelo fato de que a Disney não quer que um dos seus personagens do seu filme seja abertamente machista. E isso coloca Mulan e outros personagens nesse limbo de aparentarem ser progressistas, com essa atitude girl boss, mas sem de fato terem que enfrentar a desigualdade, porque esse mundo foi consertado para elas. E por causa dessa constante intromissão da Disney, querendo se corrigir ao recontar suas histórias, ela acaba querendo proteger demais o público, tornando essas histórias incompreensíveis. O quão bizarro é isso. Outra coisa muito presente nessa onda de remakes em live action são as terríveis criaturas em CGI. Dá pra gente falar disso um pouco? O quão horríveis são essas criaturas em CGI? Look how they massacred my boy. Tipo, tem um filme inteiro refazendo outro filme, só que pior, porque esses bichos são inexpressíveis. Eu odeio essa decisão criativa da Disney de recriar animações, só que mais realistas. Esse que dá a pessoa ser uma pessoa boa, cara, toma no cu. Mundo do cabrunco esse. Isso claramente é só uma tentativa da Disney se distanciar da sua imagem infantil, que antes ela tinha orgulho em ter. E os números não mentem, isso dá dinheiro, porque já é um filme que existe. Pessoas normais, pais e mães, não vão ligar para as implicações artísticas que o novo lançamento da Disney tem. Eles vão ler Rei Leão e vão pensar que vai ser um filme divertido para levar seus filhos. E isso claramente não é culpa deles.
a culpa é da Disney, se vendendo nessa repaginação e querendo apresentar para novas gerações essas histórias antigas, só para daí desmantelar elas completamente em busca de dinheiro. Não existe o desejo de expressar nada, criar nada. Porra, eles não querem fazer nada com essas imagens, com essas ideias. Tudo que esses filmes querem é o seu dinheiro. E isso determina toda a decisão, indo da história, animação, até música soa estranho. Em Bela e a Fera ficam alterando o pitch dos cantores porque querem que a coisa saia perfeita. Every day, like the one before. When you listen to the performance, every note's more or less the exact same. It has a perfect attack, the intonation doesn't waver at all, she never flinches, nothing. It's a perfect performance, which is the problem. E, ironicamente, através de todo esse esforço e censura, a Disney revela o que realmente quer: tornar a empresa Disney mais sustentável, tornar os títulos Disney mais compráveis. Não são filmes, não é arte, é só produto. E agora eles entendem que é só colocar uma minoria e pronto, você tem um passe livre para fazer qualquer obra vazia que queira. Porque não importa o quão válido seja a sua crítica, vai ter muito mais racista fazendo mais barulho porque uma sereia agora é negra. Uau. E além de que o seu filme vai ter publicidade de graça, tanto do lado de pessoas racistas, quanto do lado de pessoas que inocentemente defendem a Disney, achando que eles ligam pra diversidade. E no fim, quem sai ganhando de uma discussão de se a Branca de Neve deveria ser branca ou preta é a Disney. O que é bem engraçado, porque quando se trata de fato reavaliar produtos da Disney que são culturalmente insensíveis, eles só optam por ignorar que existiram, colocando uma mensagem tosca no começo de filmes clássicos, ou só tirando totalmente dos remakes. Lembra dos Corvos de Dumbo? Eu lembro. Não recontextualizando, não reanalisando, apagando, porque eles não se importam. Se do dia pra noite grande parte dos compradores dos produtos da Disney se tornassem homens de cor, pode apostar que no próximo remake de Aladdin ou Rei Leão, eles consertariam o conteúdo racialmente insensível, mas como quem toma essa posição atualmente são mulheres, mais especificamente garotas, o foco da Disney se direciona para um pseudo-feminismo. Literalmente, todos esses filmes usam dessas horas extras para criar um personagem feminino que ou era muito de fundo na história, ou simplesmente não existiam, só para ter uma cena girl boss dela. A girl. A woman. Now this is a meal I've waited my whole life for. I've been waiting too. And I'm not a cub anymore! The poor thing is probably in there scared to death. Exactly. Porque mais que qualquer outra coisa, esses filmes são propaganda. Se antes a Disney usava dessas histórias e personagens para falar algo único e majestoso, agora eles só se preocupam em revisitar certas partes disso. Partes que vão garantir o seu ingresso e fazer você ir até o cinema. As partes que vão impulsionar eles no mercado. Mas não existe nenhuma real vontade de reavaliar a relação desses personagens com poder, raça, sexualidade ou gênero. E é óbvio que não. É só um produto Disney, castrado e aprovado pelos seus executivos. Não, a Disney não é woke, ou se importa com causas sociais. Dá pra ver em todos os seus filmes que é sempre a mesma merda de sempre. A forma que lidam com raça, poder e hierarquia não mudou. Sempre é a história de como existem pessoas ruins em posição de poder, mas que isso não significa que o sistema é errado ou culpado. É só que certas pessoas são do mal, e tudo o que precisamos é botar as pessoas do bem no poder. Em Rei Leão, é o rei bom. Em Aladdin, é a sultã boa. Em Mulan, é o general bom. Em Dumbo, é o dono de circo bom. O problema nunca é o status quo, e sim as pessoas do mal. E é óbvio que a Disney não ia desafiar essa ideia, porque eles são o status quo. É só propaganda pra como eles são uma empresa boa que se importa com as reclamações do público. E eu acho que não existe nada menos woke ou lacrador que isso. E isso faz sentido, mas tem algo que me incomoda. Ao fazer esse vídeo, eu sinto que eu posso estar contribuindo para a mentira a respeito do que o Walt Disney representava. Ele não conseguia criar arte excepcional e com o poder de mudar paradigmas na indústria só por respeitar a forma de arte. Ele, na verdade, teve
total participação e ciência de como a gente via ele. Ele se forjou como uma lenda, roubando créditos e passando por cima de outras pessoas pra chegar lá. Eu não quero contribuir pra uma narrativa saudosista da antiga Disney, do seu criador que não ligava pra dinheiro e sim pra arte, porque é transparente nesses clássicos da Disney e até nos filmes da Renascença os valores de alguém como Walt Disney, valores que foram responsáveis pro sucesso da Disney. Existe bastante sexismo nessas histórias, e eu não acho que observarmos isso com olhos culturalmente mais sensíveis é um desperdício. Se feito da maneira certa, pode sim abrir espaço para gerar arte mais honesta, menos tóxica. Dá uma oportunidade igual para que todas as pessoas possam experienciar serem vistas pela tela. O meu ponto é que quando eu vejo uma atriz mulher falando em uma entrevista de forma totalmente amigável, como a Branca de Neve é uma garota sem agência na sua própria história, e que talvez isso não seja bom, ou que pelo menos não precise mais ser assim, eu não sei. Eu só não consigo ver nada de errado com isso. E o meu medo é que com esse vídeo, onde eu critico fortemente a sequer existência desses remakes, eu esteja dando argumento para pessoas que eu acho nojentas. Pessoas ruins que veem problema em mulheres sendo qualquer coisa senão complacentes. Não, o problema não são as mulheres, ou as pessoas de cor, ou os gays. O problema é que mesmo com o Disney morto há décadas, ainda tá no poder pessoas exatamente iguais a ele. Como isso não é estranho? Como alguém vê isso e não percebe que não tá certo? Que o mundo precisa de outras narrativas, outras perspectivas, outras pessoas? E até não perceberem isso e continuarem com campanhas de ódio sobre coisas que não deveriam importar, vamos continuar recebendo esses produtos inumanos. Mas talvez seja isso que eles queiram. Talvez seja essa sintonia que ambos os engravatados da Disney e os nazis de Twitter estão juntos, que preferem algo sem humanidade do que feito por alguém que não seja iguais a eles. Então, não me resta muito nada a dizer. Vocês pediram por isso. Por negar tudo e todos, vocês imploraram por um mundo sem magia. Bom, aqui está. E é horrível. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou e quer ver mais, todo mês eu lanço um vídeo exclusivo para apoiadores acima de R$3 lá no Apoia-se. E mesmo quando eu não tava postando aqui, eu ainda continuei postando vídeos lá. Tem uns 4 novos a essa altura. E no desse mês eu revisito Black Mirror e falo sobre como a série mudou. Como deu pra notar, eu me inspirei em outros vídeos pra fazer esse. Especialmente esses 3 que eu recomendo muito que você assista se souber inglês. Se não, bom, vão ter que se contentar comigo. O que é ótimo pra mim.